numa pequena cidade esquecida pelo tempo, onde os moradores viviam pacatamente, cercados por vastos campos de milho. Durante o dia, a brisa suave balançava as espigas douradas, criando um cenário bucólico e aparentemente inofensivo. No entanto, quando a noite caía, o campo de milho tomava uma atmosfera sombria e inquietante. Os habitantes da cidade contavam histórias de barulhos inexplicáveis que vinham do meio das plantações, sons que se assemelhavam a sussurros ou lamentos. Era comum ouvir relatos de sombras que pareciam se mover entre as fileiras de milho, visíveis apenas pelo canto do olho. Apesar do clima de medo, ninguém se atrevia a investigar de perto, pois havia uma velha lenda que todos conheciam, mas poucos ousavam discutir abertamente. A lenda falava de um espantalho erguido há muitas décadas para proteger o campo das pragas. Diziam que o espantalho fora feito com extrema precisão, cada detalhe esculpido com um cuidado meticuloso. Seus olhos eram 2 botões negros que pareciam seguir quem passava por perto, e seu sorriso costurado exibia um ar sinistro e perturbador. Ao redor de seu pescoço, uma corda desfiada balançava ao vento, como se um laço invisível o prendesse a algum destino macabro. Os mais velhos da cidade lembravam-se de noites em que juravam ter visto o espantalho mudar de posição, como se tivesse vida própria. Crianças eram advertidas a nunca se aproximarem do campo após o pôr do sol. E muitos acreditavam que aqueles que ignoravam essas advertências jamais retornavam. Apesar dessas histórias, a vida na pequena cidade seguia seu curso. As colheitas eram abundantes e a comunidade, embora assustada, mantinha suas rotinas. No entanto, a tranquilidade era sempre superficial, uma fina camada de normalidade escondendo o medo constante e a sensação de que algo muito errado estava para acontecer. O campo, com suas fileiras intermináveis de milho, erguia-se como um monstro adormecido, guardando segredos e terrores que poucos se atreviam a desvendar. E no centro de tudo, o espantalho permanecia vigilante, uma presença silenciosa e ameaçadora que lançava uma sombra sobre toda a cidade. O espantalho que guardava aquele campo de milho não era como qualquer outro. Havia uma razão para seu semblante sinistro e sua postura inquietante, algo que remontava a um passado envolto em mistério e escuridão. A história de sua criação começou com uma promessa quebrada e uma maldição selada. Décadas atrás, quando a cidade era ainda mais isolada e suas crenças ainda mais arraigadas no sobrenatural, vivia um fazendeiro chamado Elias. Ele era um homem ambicioso, determinado a fazer sua plantação prosperar a qualquer custo. Em um ano de colheitas especialmente ruins, Elias foi tomado pelo desespero. Suas terras eram assoladas por pragas e sua família enfrentava a fome iminente. Naquela época, era comum os mais supersticiosos buscarem a ajuda de uma bruxa que vivia na floresta ao redor da cidade. Desesperado, Elias procurou a mulher, conhecido por seus poderes obscuros e seu preço alto. Ela ofereceu a ele uma solução, um espantalho que não apenas assustaria as aves, mas protegeria o campo de qualquer mal. No entanto, havia um preço. Em troca, Elias deveria cumprir uma tarefa para a bruxa quando fosse chamado. Sem hesitar, ele aceitou. A bruxa deu a Elias instruções precisas. Ele deveria construir o espantalho com madeira de uma árvore que crescia sob a lua cheia e usar palha colhida apenas à meia-noite. Os olhos deveriam ser feitos de botões de um casaco pertencente a um homem morto, e o sorriso costurado com linha encharcada em sangue de galinha.
Elias seguiu cada passo meticulosamente e, ao terminar, sentiu uma estranha energia emanar do espantalho. O espantalho foi erguido no centro do campo, sua figura alta e esquelética projetando uma sombra sinistra. Para surpresa de Elias, as pragas cessaram e a colheita prosperou. A promessa da bruxa havia se cumprido. Contudo, Elias jamais cumpriu sua parte do trato. Quando a bruxa veio reclamar seu favor, ele a expulsou com desprezo, recusando-se a pagar o preço acordado. Furiosa, a bruxa lançou uma maldição sobre o espantalho e sobre Elias. O espantalho, agora animado por uma força vingativa, ganharia vida e tomaria justiça em suas próprias mãos. Elias tentou destruir o espantalho, mas seus esforços foram em vão. Cada vez que tentava queimá-lo ou desmontá-lo, o espantalho reaparecia intacto no campo na manhã seguinte, seus olhos de botão brilhando com uma malignidade crescente. Os dias passaram e o comportamento do espantalho se tornou mais perturbador. Os moradores começaram a notar que, à noite, ele parecia mudar de lugar. Alguns diziam que ele observava a casa de Elias, como se estivesse esperando o momento certo para agir. O fazendeiro começou a ser consumido pelo medo, atormentado pela certeza de que a vingança da bruxa estava se aproximando. Então, numa noite sem lua, Elias desapareceu. Sua casa foi encontrada vazia, com sinais de luta e marcas de palha por toda parte. No campo, o espantalho parecia mais imponente do que nunca, sua postura sugerindo uma satisfação sombria. Desde aquele dia, o espantalho permaneceu no campo, uma sentinela silenciosa. Os fazendeiros que vieram depois nunca ousaram removê-lo, preferindo lidar com a presença inquietante a arriscar o destino de Elias. E assim, o espantalho ficou, uma figura macabra que lembrava a todos da promessa quebrada e da vingança ainda por vir. Com o passar dos anos, o campo de milho e seu espantalho tornaram-se parte do cenário cotidiano da pequena cidade. Mas a calma aparente escondia um segredo terrível. As histórias de desaparecimentos começaram como murmúrios, espalhando-se lentamente pelas ruas e bares. Pessoas que se aventuravam pelo campo à noite ou crianças que desobedeciam às advertências de seus pais desapareciam sem deixar rastro. O primeiro desaparecimento notável foi o de Tomás, um jovem de espírito aventureiro que decidiu provar aos amigos que não havia nada a temer no campo. Uma noite, armado com apenas uma lanterna e sua coragem, ele se infiltrou entre as fileiras de milho. Prometeu voltar antes da meia-noite, mas as horas passaram e Tomás nunca retornou. Seus amigos, inicialmente achando que ele estava apenas pregando uma peça, começaram a se preocupar. No dia seguinte, uma busca foi organizada. Mas tudo o que encontraram foi sua lanterna quebrada e coberta de palha. A notícia se espalhou rapidamente. Pais mantinham seus filhos mais próximos e evitavam o campo a todo custo. Mas a fome de aventuras da juventude é implacável, e logo outra criança desapareceu. Maria, uma menina curiosa e cheia de vida, foi vista pela última vez correndo em direção ao campo, perseguindo um gato. Dias de buscas incansáveis seguiram-se, mas Maria também parecia ter sido engolida pela terra. O medo começou a se infiltrar nas mentes dos moradores. O campo, que outrora era um símbolo de prosperidade, transformou-se em um lugar de horror. À noite, poucos ousavam sequer passar perto da cerca. Os poucos que se aventuravam juravam ouvir risos distantes e ver sombras se movendo entre as fileiras de milho. E sempre, o espantalho permanecia no centro, imóvel e vigilante, como se observasse silenciosamente os eventos. Mas os desaparecimentos não se limitavam às crianças.
Um fazendeiro experiente chamado João, decidido a descobrir a verdade, foi o próximo a desaparecer. Ele saiu com a intenção de desmascarar qualquer truque que estivesse sendo jogado pela mente supersticiosa da cidade. Levou consigo um facão e um amuleto abençoado, dado por sua avó. Para proteção, ela dissera, mas João também não voltou. Sua esposa encontrou apenas o amuleto, abandonado à entrada do campo, brilhando sob a luz da lua cheia. Os desaparecimentos tornaram-se cada vez mais frequentes, e a sensação de terror que pairava sobre a cidade era palpável. Cada novo caso aumentava a sensação de que algo maligno residia no campo, algo que se alimentava do medo e da curiosidade dos inocentes. Os moradores começaram a evitar o campo até durante o dia, preferindo deixar a natureza seguir seu curso a arriscar-se. E no centro de tudo, o espantalho continuava parado, sua figura sinistra projetando uma sombra que parecia crescer com cada lua cheia. Os olhos de Botão pareciam brilhar com uma vida própria, como se estivessem observando, esperando pelo próximo curioso ou aventureiro a ousar entrar em seu domínio. O campo de milho, agora um verdadeiro campo de pesadelos, guardava em seu seio o segredo dos desaparecimentos, uma verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. A tensão na pequena cidade atingiu seu ápice quando os desaparecimentos começaram a envolver não apenas curiosos e crianças, mas também figuras importantes da comunidade. A desconfiança estava no ar, e sussurros sobre o espantalho vingativo espalhavam-se como fogo em palha seca. Em meio ao pânico crescente, alguns moradores começaram a investigar mais a fundo a história por trás do espantalho. Foi então que surgiu uma descoberta perturbadora. No sótão empoeirado da velha casa dos irmãos Antunes, os fazendeiros que haviam inicialmente criado o espantalho, uma série de diários foi encontrada. Os diários, escritos com uma caligrafia nervosa e irregular, revelavam um segredo sombrio e sinistro que os irmãos haviam mantido enterrado por décadas. Os primeiros registros falavam sobre os anos de dificuldades enfrentadas pela família Antunes, a má colheita, as pragas incessantes e a desesperança que levou Elias, o patriarca, a buscar a ajuda da bruxa. Mas conforme as páginas avançavam, a história tomava um rumo mais sombrio. Elias não apenas havia buscado a ajuda da bruxa, mas também havia feito algo muito mais grave. Ele e seus irmãos realizaram um ritual proibido para garantir a eficácia da maldição do espantalho. O ritual exigia um sacrifício humano. Desesperados e sem escrúpulos, os irmãos Antunes sequestraram um viajante solitário que passava pela cidade. Eles o levaram ao campo e, sob a luz pálida da lua, realizaram o sacrifício. O sangue do viajante foi usado para dar vida ao espantalho, amarrando sua alma ao objeto inanimado. Em troca, o campo prosperaria, livre de pragas e maldições. As páginas finais dos diários descreviam o tormento dos irmãos Antunes. Eles começaram a perceber que haviam criado algo muito mais poderoso e maligno do que poderiam ter imaginado. O espantalho, agora imbuído com a alma vingativa do viajante sacrificado, começou a mostrar sinais de vida própria. Elias, dominado pela culpa e pelo medo, tentou desfazer o ritual, mas foi tarde demais. Os desaparecimentos não eram aleatórios. Eram a vingança do espírito aprisionado no espantalho, buscando justiça contra aqueles que o criaram e contra qualquer um que ousasse se aproximar do campo amaldiçoado. Os diários revelavam que, em suas últimas tentativas desesperadas de aplacar o espírito vingativo, os irmãos Antunes haviam selado o espantalho com encantamentos adicionais, tentando conter sua fúria. Mas a bruxa, ao descobrir o engano e a traição,
intensificou a maldição, garantindo que o espantalho jamais encontrasse paz, até que todos os envolvidos no ritual pagassem com suas vidas. Quando essas revelações vieram à tona, a cidade foi tomada pelo pavor. Os poucos sobreviventes dos Antunes tentaram fugir, mas a sombra do espantalho os seguia. E assim, a verdade foi finalmente revelada. O espantalho não era apenas uma figura sinistra no campo, mas uma manifestação de um espírito vingativo, uma criação dos próprios fazendeiros, condenada a buscar justiça eterna. Agora, os moradores sabiam que o campo não era apenas um lugar de desaparecimentos misteriosos, mas um campo de vingança onde o passado sombrio dos Antunes se entrelaçava com o presente, numa dança macabra de terror e retribuição. E o espantalho, com seus olhos de botão e sorriso costurado, continuava a vigiar, aguardando sua próxima vítima. A revelação dos segredos sombrios dos irmãos Antunes espalhou um medo palpável pela cidade, mas também trouxe um terrível pressentimento. O espantalho, agora entendido como um ser vingativo e consciente, parecia intensificar sua presença sinistra. Com cada lua cheia, sua figura projetava uma sombra mais longa e ameaçadora sobre o campo. E os moradores sabiam que sua fúria estava apenas começando. As noites tornaram-se ainda mais assustadoras. As sombras no campo pareciam se mover com vida própria, e os sussurros se transformaram em gritos de agonia e desespero. Aqueles corajosos o bastante para vigiar o espantalho à distância relataram ter visto seus braços se moverem lentamente, como se estivesse esticando dos músculos de um corpo há muito adormecido. Os olhos de botão, normalmente opacos e sem vida, agora brilhavam com uma intensidade sobrenatural, refletindo a luz da lua como chamas de um fogo interno. A primeira vítima da fúria renovada do espantalho foi a jovem Marta, filha de um dos irmãos Antunes. Marta, uma garota de 16 anos, era conhecida por sua beleza e sua curiosidade perigosa. Ela sempre havia sido atraída pelo mistério do campo, mas agora, sabendo da verdade, sentia uma mistura de terror e fascínio. Uma noite, decidida a enfrentar seus medos, ela se aventurou até a borda do campo, determinada a confrontar a criatura que assombrava seus pesadelos. Marta nunca voltou. Seu desaparecimento foi diferente dos anteriores. Na manhã seguinte, encontraram seu lenço ensanguentado preso na cerca do campo, junto com pegadas profundas que sugeriam uma luta desesperada. A cidade inteira entrou em pânico. Não havia mais dúvida de que o espantalho estava em busca de vingança e ninguém estava seguro. Em resposta, os moradores se reuniram para traçar um plano desesperado. Decidiram queimar o campo na esperança de destruir o espantalho de uma vez por todas. Na noite da execução do plano, homens e mulheres armados com tochas avançaram em direção ao campo. O fogo começou a se espalhar rapidamente, iluminando a noite com um brilho laranja ameaçador. Mas enquanto as chamas consumiam as espigas de milho, uma figura sombria emergiu do meio do fogo. O espantalho, intacto e ainda mais furioso. Os ataques tornaram-se mais frequentes e violentos. Ninguém estava a salvo, nem mesmo dentro de suas casas. O espantalho aparecia nas janelas, seus olhos de botão brilhando no escuro, e seus braços de palha deixavam marcas terríveis nas portas e paredes. A cidade estava em estado de sítio, com moradores se revezando para vigiar e proteger uns aos outros. Mas nada parecia ser suficiente para deter a criatura. A fúria do espantalho era imparável. Cada tentativa de destruí-lo ou aplacar sua ira resultava em mais violência e terror. A sensação de impotência e desespero crescia a cada dia, e os moradores começaram a acreditar que estavam condenados a pagar eternamente
pelos pecados dos irmãos Antunes. A lenda do espantalho vingativo não era apenas uma história assustadora. Era uma realidade viva, uma presença que se alimentava do medo e da dor dos inocentes. Enquanto a cidade mergulhava cada vez mais no caos, uma coisa ficava clara: o espantalho não descansaria até que sua vingança estivesse completa, e aqueles que ousaram desafiar sua fúria pagariam o preço mais alto. O campo de milho, outrora um símbolo de vida e prosperidade, agora era um terreno de morte e desespero, governado por um espantalho cuja sede de vingança parecia insaciável. A cidade estava à beira do colapso. O medo e a desconfiança haviam corroído a paz, e as ruas antes movimentadas agora eram silenciosas, com portas trancadas e janelas fechadas. O espantalho vingativo parecia invencível, um predador noturno que perseguia suas vítimas sem descanso. Mas, em meio ao caos, uma figura improvável emergiu com uma revelação chocante que mudaria o curso da história. Ana, uma jovem historiadora da cidade, era conhecida por sua paixão em desvendar mistérios antigos. Determinada a encontrar uma maneira de acabar com a maldição, ela passou noites insones mergulhada nos diários dos irmãos Antunes e em outros registros esquecidos da cidade. Foi durante uma dessas madrugadas que Ana encontrou algo que ninguém havia notado antes. Uma carta escondida nas últimas páginas do diário de Elias Antunes. A carta, escrita com uma caligrafia trêmula, revelava um segredo guardado por décadas. Elias, consumido pela culpa nos últimos dias de sua vida, confessava que o espantalho não era apenas uma criação da bruxa, mas também um recipiente para sua própria alma. No momento do sacrifício, Elias havia usado um feitiço proibido que transferia sua essência para o espantalho, na esperança de alcançar a imortalidade e proteger suas terras para sempre. O que Elias não previra era que sua alma, corrompida pelo medo e pela ambição, se transformaria em uma entidade vingativa. O espírito do espantalho não buscava apenas vingança pelos injustiçados, mas também estava preso em um ciclo de tormento, incapaz de encontrar paz. A verdadeira chave para destruir o espantalho estava na redenção da alma de Elias. Com essa nova informação, Ana sabia que precisava agir rápido. Ela reuniu os poucos corajosos que restavam na cidade e compartilhou sua descoberta. Juntos, eles formularam um plano arriscado para confrontar o espantalho e libertar a alma de Elias de sua prisão terrena. A única maneira de fazer isso seria recriando o ritual original, mas desta vez com a intenção de desfazer a maldição. Na noite seguinte, sob a luz da lua cheia, Ana e seu grupo se dirigiram ao campo. Eles carregavam consigo os elementos necessários para o ritual: a madeira da árvore que crescia sob a lua cheia, palha colhida à meia-noite, e o amuleto abençoado, encontrado entre os pertences de João. A tensão era palpável, e cada passo parecia ecoar com um peso sobrenatural. Quando chegaram ao centro do campo, o espantalho já estava lá, suas presenças sentidas antes mesmo de serem vistas. Os olhos de Botão brilharam, com uma fúria contida, e a figura de Palha parecia se mover com uma vida própria, avançando lentamente em direção ao grupo. Mas Ana manteve sua posição, recitando as palavras do feitiço com uma voz firme e determinada. No momento em que as palavras finais foram pronunciadas, um vento sobrenatural varreu o campo, levantando poeira e palha em um redemoinho caótico. O espantalho parou, seus olhos fixos em Ana, e por um instante a cidade inteira pareceu prender a respiração. Então, com um grito de agonia e libertação, a figura de Palha começou a desmoronar, como se uma força invisível estivesse desintegrando seu corpo.
A alma de Elias, libertada da prisão do espantalho, acendeu em um feixe de luz etérea, desaparecendo na noite. O campo ficou em silêncio, e uma sensação de alívio tomou conta de todos os presentes. O pesadelo finalmente havia terminado. Ana e os outros sabiam que a cidade levaria tempo para se recuperar, mas a ameaça do espantalho vingativo havia sido eliminada. O campo de milho, agora um lugar de paz, começaria a florescer novamente, e a história do espantalho vingativo se tornaria uma lenda, contada e recontada para as gerações futuras, como um lembrete dos perigos da ambição desmedida e do poder da redenção. A cidade estava à beira do colapso. O medo e a desconfiança haviam corroído a paz, e as ruas, antes movimentadas agora, eram silenciosas, com portas trancadas e janelas fechadas. O espantalho vingativo parecia invencível, um predador noturno que perseguia suas vítimas sem descanso. Mas, em meio ao caos, uma figura improvável emergiu com uma revelação chocante que mudaria o curso da história. Ana, uma jovem historiadora da cidade, era conhecida por sua paixão em desvendar mistérios antigos. Determinada a encontrar uma maneira de acabar com a maldição, ela passou noites insones, mergulhada nos diários dos irmãos Antunes e em outros registros esquecidos da cidade. Foi durante uma dessas madrugadas que Ana encontrou algo que ninguém havia notado antes. Uma carta escondida nas últimas páginas do diário de Elias Antunes. A carta, escrita com uma caligrafia trêmula, revelava um segredo guardado por décadas. Elias, consumido pela culpa nos últimos dias de sua vida, confessava que o espantalho não era apenas uma criação da bruxa, mas também um recipiente para sua própria alma. No momento do sacrifício, Elias havia usado um feitiço proibido que transferia sua essência para o espantalho, na esperança de alcançar a imortalidade e proteger suas terras para sempre. O que Elias não previra era que sua alma, corrompida pelo medo e pela ambição, se transformaria em uma entidade vingativa. O espírito do espantalho não buscava apenas vingança pelos injustiçados, mas também estava preso em um ciclo de tormento, incapaz de encontrar paz. A verdadeira chave para destruir o espantalho estava na redenção da alma de Elias. Com essa nova informação, Ana sabia que precisava agir rápido. Ela reuniu os poucos corajosos que restavam na cidade e compartilhou sua descoberta. Juntos, eles formularam um plano arriscado para confrontar o espantalho e libertar a alma de Elias de sua prisão terrena. A única maneira de fazer isso seria recriando o ritual original, mas desta vez com a intenção de desfazer a maldição. Na noite seguinte, sob a luz da lua cheia, Ana e seu grupo se dirigiram ao campo. Eles carregavam consigo os elementos necessários para o ritual. A madeira da árvore que crescia sob a lua cheia, palha colhida à meia-noite, e o amuleto abençoado encontrado entre os pertences de João. A tensão era palpável, e cada passo parecia ecoar com um peso sobrenatural. Quando chegaram ao centro do campo, o espantalho já estava lá, sua presença sentida antes mesmo de ser vista. Os olhos de Botão brilharam com uma fúria contida, e a figura de palha parecia se mover com uma vida própria, avançando lentamente em direção ao grupo. Mas Ana manteve sua posição, recitando as palavras do feitiço com uma voz firme e determinada. No momento em que as palavras finais foram pronunciadas, um vento sobrenatural varreu o campo, levantando poeira e palha em um redemoinho caótico. O espantalho parou, seus olhos fixos em Ana, e por um instante, a cidade inteira pareceu prender a respiração. Então, com um grito de agonia e libertação, a figura de palha começou a desmoronar,
como se uma força invisível estivesse desintegrando seu corpo. A alma de Elias, libertada da prisão do espantalho, acendeu em um feixe de luz etérea, desaparecendo na noite. O campo ficou em silêncio, e uma sensação de alívio tomou conta de todos os presentes. O pesadelo, finalmente, havia terminado. Ana e os outros sabiam que a cidade levaria tempo para se recuperar, mas a ameaça do espantalho vingativo havia sido eliminada. O campo de milho, agora um lugar de paz, começaria a florescer novamente e a história do espantalho vingativo se tornaria uma lenda, contada e recontada para gerações futuras, como um lembrete dos perigos da ambição desmedida e do poder da redenção. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo até aqui. Se você gostou dessa história e quer continuar acompanhando outras lendas assustadoras e relatos sobrenaturais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Rastro de Medo. Inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Ao se inscrever, você fará parte de uma comunidade apaixonada por mistérios e histórias de arrepiar, sempre trazendo novos conteúdos para manter você na ponta da cadeira. Nos vemos no próximo vídeo.